Irmãos, abram suas Bíblias e vamos ler a palavra do Senhor na Epístola do Apóstolo São Paulo, escrita aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 16. Leremos dos versos 16 ao 26. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 26. Glória a Deus, bendito seja Deus. Misericórdia. Falei do som do Bruno. Tá no jeito, Bruno? Gálatas 5, 16 ao 26. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Luz e trevas, bom e ruim, bem e mal, o que pode e o que não pode. Ah, meu Deus, quando a gente coloca essas questões para a razão humana avaliar, é muito difícil de haver consenso, porque cada pessoa tem uma visão de vida, cada cultura tem uma visão de vida. Na Índia, por exemplo, a vaca é sagrada. Aqui no Brasil ela é comida. Em alguns frigoríficos, comida até com papelão. Vê que coisa. Na Escócia o homem usa saia. Aqui alguns usam também. Mas não convém. Mas é cultural. A nossa igreja lutou anos a fio proibindo o uso de barba. E o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos, era cultural também. Não tem base bíblica nenhuma para isso. Porém, aqui foram citados questões, costumes, sendo mais objetivo, práticas distintas, totalmente distintas, bem separadas, como um divisor de águas, dizendo que as obras do Espírito são sempre aprovadas diante de Deus. Vejam, obras do Espírito, não obras da alma. O Espírito volta a Deus que o deu na nossa partida. O Espírito de Deus que habita no irmão Rodrigo, que habita em você. E a tua alma, que faz parte da tua consciência, da tua personalidade, daquilo que você é, essa sim,
poderá se contaminar com as obras da carne. Obras essas que já lemos aqui, que dispensa muita explicação. Por mais que falhemos e que façamos coisas erradas, nós sempre saberemos que estamos errados. Podemos facilmente nos acostumar com o pecado. Podemos facilmente nos acostumar com o erro, mas saberemos que estamos errados. Tanto é que no final, normalmente da vida, no final de algum processo, a pessoa recorre a Deus pedindo perdão dos seus pecados, pedindo perdão dos seus males, porque ele, ela, você e eu sabemos que no decorrer dessa história, muita coisa saiu errado. Dessa história que é a nossa vida. E a palavra vem essa noite para trazer a nós esse alerta. Para dizer para nós que sempre tem jeito, desde que nós queiramos que tenha jeito. Para dizer para nós que, se o nosso coração estiver sinceramente contrito a Deus, e nós quisermos uma melhora de vida, Deus te diz essa noite, é tudo o que eu quero para você. Tudo. Não me interessa o grau do teu pecado, te diz Deus. Não me interessa o grau do quanto você se afundou no mal, no pecado, no vício, na mentira, no roubo, seja o que for. Se você decidiu que quer fazer essa separação, se você decidiu que quer deixar de lado todas essas coisas que te puxam para o abismo, para mim, te diz Deus, tá ok, eu aceito. Mas aí alguém pode dizer, irmão, você está sendo leviano pregando essa palavra. É assim, de qualquer jeito? Espera aí, eu não estou falando de fingimento, eu estou falando de um arrependimento sincero. A palavra diz que Deus não resiste a um coração contrito. Um arrependimento sincero. Está perdoado em nome do Senhor Jesus. Mas se ele voltar a fazer, ele não se arrependeu. Está enganando a si mesmo. Não é com Deus o problema. A solução não está em Deus nesse caso. A solução está em você. O Senhor é pronto a perdoar, diz a palavra. Você é pronto a se arrepender? Você não tem que jogar para Deus o problema. Mata no peito. Eu quero me arrepender. Está entendendo a palavra, irmãos? Estão entendendo, minhas irmãs? Será que Deus vai me perdoar? Eu vou te perdoar, te diz Deus. Você vai se arrepender? É a única condição. O arrependimento produz perdão. É natural, assim, ó. Sabe a aposentadoria compulsória? Sabe aquela aprovação na tela quando você vai fazer um financiamento que ninguém faz confirmação nenhuma, o banco, pum, aprova na tela quando o score está alto? A turma do financeiro sabe o que eu estou falando. É isso aí. Ou sem parar do carro quando você passa no pedágio. Tchum, passa direto. Já está liberado. Então hoje a palavra vem trazer essa razão a nós. Você está angustiado, pensando que Deus poderá te negar o perdão. E o Senhor está dizendo, não existe essa possibilidade. Mas irmão, e aqueles que Deus não perdoou? Foi porque não se arrependeu. Não se arrependeu. Judas não se matou, depois foi se enforcar, quando entregou o Senhor Jesus para ser crucificado. E antes de se enforcar, ele diz, pequei contra o sangue inocente, e matou. A palavra diz que o suicida não era do reino do céu, assim como o homicida também não. Vai saber o que aconteceu dali para frente. Ao que consta, as coisas não ficou boas para ele não, nem nesse século, nem no vindouro. Mas Deus tudo pode. E a igreja de Deus está sendo alertada essa noite a buscar do Senhor perdão. A buscar do Senhor eleição, ser eleito, ser escolhido, ser predestinado, ser justificado. Glória ao nome do Senhor. Como o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Roma, predestinação, eleição, justificação e glorificação diante de Deus. É quando o Senhor toma o nosso ser por completo. É quando o Senhor toma a nossa consciência.
e faz com que nos arrependamos da nossa vida pregressa, não só em detrimento do batismo, mas em qualquer situação da nossa vida, porque não é possível que uma pessoa se batize e ao longo de toda a sua existência, até o dia da sua morte, ele não venha pecar, não existe essa pessoa. O batismo ali, a confissão do pecado, aquele ato de fé pública diante dos que estão te vendo, faz o perdão, mas o arrependimento que produz o perdão. O batismo é um simbolismo, é um sacramento. Falamos na quinta-feira, o ladrão da cruz não foi batizado. E o Senhor garantiu para ele o céu, mas ele arrependeu-se sinceramente. Porque que Salomão escreveu, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Por isso que a resposta não está em Deus, está em você. Se o teu sentimento é sincero, não tem o que temer, irmão. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. As pessoas me perguntam muito, isso vem muito a calhar, principalmente a Irmandade da CCB, como é que você deixou aquele irmão Joãozinho voltar a tocar na orquestra? Você sabe o que aquele cara aprontou? Eu falei, eu não sei, mas Deus sabe. Mas e se ele não se arrependeu? É um problema só dele. Vamos cuidar cada um na sua vida? Mas e se ele não tiver arrependido? Quem vai para o inferno é ele, não é eu. Não tem perigo. A palavra diz que Deus não tem o culpado por inocente, inocente por culpado. E se for para o irmão Rodrigo errar, vamos errar tirando a turma do inferno e ponhando no céu, não tirando do céu e ponhando no inferno. Ô irmão, isso é óbvio, não sou tão burro desse tanto. Desse tanto não, hein? Pelo amor de Deus, só um pouquinho. Então, todas as respostas das questões da nossa vida estão em nós mesmos. Eu pedi perdão para o Bruno, mas ele não me perdoou. Bom, o que ele sente não é problema teu. A pergunta é, o teu pedido de perdão foi sincero? O meu pedido foi sincero. Amigo, PT saudações. Cara, assunto resolvido. Acabou. Mas a gente quer envolver as pessoas nos processos que são nossos. E arrumar um culpado para um problema que é meu. Não vai rolar, irmão. Não vai adiantar. Porque você vai ficar se enganando. Santa Ceia. Vai longe, hein, Bruno? Ixi, hoje o Bruno tem um filho de raiva. Santa Ceia. Aquele que toma dignamente, toma para salvação. E o que toma indignamente? Toma para sua condenação. Irmão Rodrigo, devo tomar Santa Ceia? Não sei, você que sabe. Irmão, mas pode vir aqui confessar seu pecado, se quiser, eu faço um confessionário, vira o padre aqui, põe aquela estola aqui, e você vem confessar seu pecado, vai adiantar o quê? Para mim? Nada. A resposta está em quem? Em você. Arrependi-me, Senhor. Oh Deus, eu fiz esse mal, mas me arrependi. Porque Deus conhece o coração. Vocês estão entendendo a palavra, irmão? Deus conhece o coração. E a palavra fala de uma comunhão íntima entre Jesus e os crentes. Íntima. Íntima. Olha que coisa interessante. Entre o homem e Deus, tem Jesus. Não é nosso intercessor? O Espírito Santo? Entre Jesus e o homem não tem ninguém. Nem Espírito Santo, nem Deus, nem ninguém. Nem CCA, nem CCY, nem CC nada. Íntima, próxima, entranhada. A palavra fala que Deus tem um amor entranhável. Sabe o que é entranhável? De barriga de mãe, de ventre. Eu amo as crianças, mas mais que a mãe deles, impossível. Possível, pode ser o pai que for no mundo. Você pariu, irmãozão? Não. Então fica quietinho, que você não ama mais que a mãe, não. Está falando bobeira. Pode ficar sossegado. Se a tua esposa, se você morrer hoje, a tua esposa é capaz de não casar nunca mais para criar os filhos. Se ela morrer hoje, no velório, você já está dando uma olhada, ver o que Deus prepara. Ou é mentira? O homem é visceral, a mulher é coração. A palavra não é visceral, a palavra é coração. Aleluia! A palavra é coração. Misericórdia é o coração de Deus na miséria do homem. Glória a Deus nas alturas. Imaginemos o coração de Deus, o tamanho da pureza, o tamanho da graça, o tamanho da unção que é no coração de Deus. E esta parte tão santa, ou seja, que é a essência, é a vida de Deus. A vida, o coração é a vida de tudo que está vivo.
E o coração de Deus vem na miséria do homem. A melhor parte de Deus, a essência de Deus vem na miséria do homem. Então Deus está de braços abertos, sem reserva, sem barreira cultural, sem barreira de gênero, sem barreira de escolha sexual, sem barreira de religião, sem barreira de crença. Deus busca para si, Alamaia, adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade, irmãos. É o que Deus busca, não busca outra coisa. Adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade. E o Senhor pergunta essa noite para todos nós: tem adorador aí, irmão? Tem, Senhor, mas eu sou pecador, eu amo a tua alma, diz o Senhor. Davi dizia: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Alamaia, eu deitei e dormi, mas levantei porque o Senhor me sustentou. E por que foi considerado amigo de Deus quando tomou para si a mulher de Urias? Pecou, cometeu um adultério, cometeu um homicídio, vestiu-se de saco, sentou na cinza, perdeu o filho, humilhou-se até o pó e foi considerado homem segundo o coração de Deus. E a CCA não vai te perdoar. E o pastor não vai te perdoar. Não sei, de novo Deus manda a mesma coisa que mandou na quinta. Está perdoado, irmão. Da nossa parte você está perdoado. Você está perdoada. Começa a tua história de novo. Levanta-te, porque o justo cai 7 vezes Deus levanta. Aleluia. Você só vai dar valor quando você precisar de misericórdia. Esse dedão duro seu aí vai parar de apontar quando você precisar de misericórdia. Ixi, irmão, vou pregar o que Deus está revelando. Não vai dar o que falar isso aí. Sabe quando você vai parar de julgar o filho dos outros? Quando o seu filho chamar você num quarto e falar: pai, eu sou homossexual. Você vai pagar a sua língua. Mas arrepende-te essa noite. Aleluia. Sabe quando você vai dar valor para uma mãe que fica lá no CDP Pinheiros tomando chuva, recebendo revista íntima? Quando você for na delegacia buscar um filho teu, você vai esperar acontecer isso para você dar valor para a misericórdia? Vai. Não mede força comigo, te diz o Senhor. Não vai por esse caminho que você vai se arrebentar. Não mede força comigo. Eu sou um amor que não tem fim. Mas sou um fogo que consome. Só depende de você. Qual versão de Deus você quer conhecer? O amor ou o fogo que consome? Está em você. Sodoma e Gomorra conheceu o fogo que consome. O povo de Israel passou pelo fogo, mas conseguiu arrepender-se e ir para a terra que mana leite e mel. Não é para mim que você tem que perguntar, diz o Senhor. É para você. Glória a Deus nas alturas. Que nós tenhamos em nós, irmão, esses frutos do Espírito. Caridade, gozo. Deus não gosta de gente mal-humorada. Paz, longanimidade, paciência, suportando. Benignidade, sendo bondoso com o próximo. Bondade, que é amiga da benignidade. Fé, manso. Tudo suporta, tudo espera, e sendo temperado. Não quer dizer que você não vai se ceder para mais ou para menos. Não, que você vai sendo temperado, você vai achando, como o irmão João Marcos fala, uma média ponderada, um meio termo, simples como a pomba, prudente como a serpente, nem tonto demais, nem ladino demais, ardiloso demais, né, irmão Samuel? Nem ardiloso demais. Entende? É isso que Deus quer derramar na sua igreja. Essa concepção de fé e parar de atribuir ao próximo um problema que é nosso. E esse próximo, nesse caso, é o nosso Deus. Senhor, o que eu faço agora? Tu vai me perdoar? Não, filho. Você está arrependido? Se você está arrependido, não precisa perguntar. Está perdoado. Não está arrependido? Arrepende. O que o João falou? Raça de víboras, até quando rejeitarás a ira futura?
Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Que essa noite, essa palavra, ache os nossos corações preparados para receber os bens de Deus. Se você está passando esse processo difícil, não venha perguntar a mim. Pergunte a você mesmo, diz o Senhor. Foste tu quem me viraste as costas. E agora tu vens a mim, e eu te recebo. Entretanto, arrepende-te. O filho pródigo, quando estava comendo as bolotas dos porcos, gastou tudo o que tinha. Quem dera ser como um dos jornaleiros do meu pai. Arrependeu-se até o fim das escolhas ruins que ele tinha feito. E o arrependimento foi sincero, porque quando ele chegou, o pai estava esperando. O Senhor te diz, eu não te mandei embora, foi você quem foi. Mas agora tu estás voltando, eu estou no mesmo lugar te esperando. Palavra de reconciliação, irmão. Palavra de perdão, palavra de arrependimento. Se é o momento do batismo, corre depressa, chama aí na live, chama no número do telefone que está aqui. Irmão, eu me arrependo sinceramente, qualquer dia, qualquer hora, qualquer um dos irmãos aqui do Alphaville, qualquer um dos anciãos da CCA, vai largar tudo para te batizar, nem que seja numa bacia, numa pia, em qualquer lugar. Não vai ser por nós que você vai deixar de alcançar a tua salvação. Então ouça bem a palavra. Abraça ela e arrependei-vos. Arrependamo-nos, igreja, pois é chegado para nós o reino dos céus. E as delícias do reino dos céus já estão com o endereço marcado da nossa casa. Aleluia! As bênçãos de Deus já estão endereçadas à nossa casa. Permita a Deus que quando o anjo entregador for entregá-la e bater na tua porta, sejam os frutos do Espírito que abram, e eles se abraçarão, glória, se coadunarão, festejarão, porque se for os frutos da carne, o anjo vai dizer, eu não me misturo com você, e vai voltar. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Altíssimo Deus, Pai Celestial, ajoelhamo-nos aos Teus pés em oração, para agradecer-Te por esse santo culto que Tu nos tem dado, aonde, Senhor, pudemos sentir a Tua presença junto de nós. Te damos graças, porque em tudo o Teu povo tem estado, Senhor, firme na Tua presença. E não obstante a tudo isso, Tu nos mandaste do céu a Tua palavra e falasse com as nossas almas, aos nossos corações. Fazei, Senhor, com que creiamos nela, e que entregamos o nosso coração a Ti, para que em tudo o Teu nome seja glorificado na nossa boca. Derrama os Teus dons sobre a Tua igreja, derrama o arrependimento e o perdão, e que essa noite, se os nossos dias forem contados, nós possamos partir com a certeza da vida eterna. É o que Te pedimos, por Cristo Jesus, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém.